Guilherme D'Abraço, o nome do cara, da Colômbia, um cara com um rating baixo, teoricamente, 1611, mas pelo que eu tinha olhado no histórico dele, ele já tinha ganhado de alguns caras de 2000. Então, assim, era um cara que eu sabia que era perigoso, mas que eu tinha condições de ganhar, tipo, e era um confronto internacional. Eu sou um cara que, quando vai jogar torneio, contra caras de outro país, eu realmente eu visto a chuteira, cara. Eu tento jogar a melhor partida porque eu sei que eu estou representando o país também. Daí eu jogo o E4, ele me vem com francesa. E essa linha aqui com o cavalo Você tá de D2, brancas, né? Tá de estou de brancas. brancas. Certo. Essa linha com o cavalo D2 eu tinha estudado com Metsubo, que era Tarrasch, mas eu tinha aplicado poucas vezes ela. Principalmente em convencional, eu não tinha muitas partidas em convencional com ela. O pessoal normalmente responde mais C5 contra mim, é Uma muito coisa raro. interessante dessa francesa é que literalmente você chama ele para dizer o seguinte: ou joga com um cavalo E4 ou vai entrar na tarraxe pura, não tem como aí. Isso. Que tem a linha de cavalo F6, cavalo E4, né? Também. Tipo, ele come aqui, cavalo E4, né? Você fala que. Você está falando da linha do avanço, que o cavalo dele vem para E4, ou você está Não, falando não, o que eu estou dele falando é o capturar seguinte: eu nem considerei o de F6, eu estou dizendo, ou ele a. joga tomando o peão em Isso, E4 e entrando para nessa, chegar, ou né? então entrando totalmente na tarraxe. Aí a Isso, variação pode ser com cavalinho E4 ou não, mas aí está dentro de isso. quem estudou. Mas só para a galera que às vezes está começando agora a entender a diferença, então, assim, ó, você pode jogar a francesa de várias maneiras. Você pode jogar a variante do avanço, que é essa com Isso. E5, que ela tem muita teoria, o cara vai jogar C5. Você pode jogar a francesa das trocas, que às vezes eu Isso. jogo. E você pode jogar a Winauer, que é bem famosa com o cavalo C3. Só que o cavalo C3 leva essa cravada. E o jogo é bem complexo, porque é um jogo muito teórico. É. E assim, como eu não sou um estudioso tão grande de aberturas, às vezes eu prefiro fugir de algumas confusões maiores. Então a Tarrasch tem essa ideia: ó, você joga cavalo D2 e agora você não leva mais essa cravada. Se o cara tentar cravar, você simplesmente joga Não C3 e C3. chuta o bispo daqui. Então essa é a ideia da Tarrasch. E o cara jogou cavalo F6, entrou na linha principal, eu avancei. Então agora você tem a variante do avanço, só que com ganho de tempo, porque o cavalo move de novo, coisa que na variante do avanço normal não tem. Então, eu acho a Tarrasch uma variante do avanço melhorada. Eu acho, né? Para o meu estilo de É porque jogo. você resolve o problema do cravo, porque não é todo mundo que se sente bem com o peão dobrado e saber manuseá-lo, né? Tem isso Isso. também. Então, assim, é uma questão de gosto. Eu sempre gostei de É, atacar o rei, e aqui eu tenho os dois bispos atacando. As minhas peças quase todas vão apontar para o rei. Tipo assim, realmente eu me sinto muito confortável jogando a taxa. Tenho bons resultados e nada mais justo do que usar ela na partida que era a mais importante da minha carreira. Se eu ganho, eu aí é viro valendo o título já, né? valia o título de mestre nacional. Se eu perdesse essa, eu ainda podia ganhar a próxima ICMN, mas assim, a última rodada eu sabia que se eu perdesse essa aqui, moralmente eu não ia ter como ganhar a última. Então eu estava jogando tudo ou nada aqui. Só que assim, até que eu conhecia, né? O cara jogou a linha principal e tal. Eu joguei cavalo F3, que é o objetivo da taxa, você defendeu o peão aqui de várias maneiras. E daí o cara captura, que era uma coisa que ninguém tinha feito comigo, mas que eu entendia, né? Que talvez fosse para jogar bispo cheque. Capturei e ele joga bispo E7. Para mim foi uma novidade. Eu nunca imaginei que alguém ia capturar esse peão sem jogar bispo B4 cheque. Então, a partir daqui, eu já não sabia mais o que ia acontecer na abertura. Mas eu lembrava de algumas ideias, que era rocar e jogar cavalo F4, que eu lembro que o Mitsubi tinha meio que me falado por cima que tinha isso. Eu calculei, vi Geralmente, que. só uma vírgulazinha. Sim, Na verdade, é um complemento. Geralmente, esse cavalo F4, ele geralmente é dado quando tenta fazer o F6. Mas ele também funciona nesse momento aí, porque você, de uma forma indireta, agora não deixa ele jogar o F6. isso. E Entendeu? foi por esse motivo que eu joguei, para ele não poder jogar F6. E ao mesmo tempo, como o cara tem um pouco menos de rate, sempre é bom você preparar golpes contra ele. Então, vamos Isso. supor, você deixa esse peão suculento aqui, para que se o cara tenta comer, você vai jogar um bispo cheque aqui.
e você está criando várias tensões, né? Tipo, que nem o professor aí bem observou, ele não pode jogar nem F6 nem F5, porque senão está caindo o peão de E6. Então, qual que é a ideia desse lance? É evitar o contrajogo do adversário. Eu sei que o contrajogo dele vai vir por aqui, então com esse lance eu já limito. Então, essa partida, para mim, a minha estratégia era muito clara. Não dá contrajogo para o cara. Eu não queria dar chance dele gostar do jogo. Então, eu tentei me antecipar a todo momento aos lances dele. E eu fui bem feliz, porque depois eu olhei a análise da partida, eu tive 93% de precisão, se eu não me Que engano. legal, Então, que legal. é uma das minhas melhores partidas, num dos momentos mais decisivos. E ele resolveu jogar com dama C8, coisa muito estranha, mas eu acho que a ideia dele é que eu não possa ter um ataque aqui. Talvez ele ficou com medo de ter um bispo cheque e cavalo entrando com dama. Realmente eu tenho muitas peças apontando para o rei dele. Para o cara que não conhece tanto, o cara se assusta. O cara que não é tão especialista assim na francesa Tarraxa. Realmente o branco tem uma posição bonita aqui. É bem mais fácil jogar de brancas. Olha só para o branco. É. Vou virar aqui, ó, rapidinho para vocês olharem de pretos. Ó, olha o que o preto tem aqui, ó. Um bispo trancado, um cavalo sem casa praticamente, o outro cavalo quase sem casa, um bispo, esse bispo tá bom, né? Tá bom, tá controlando bastante. Mas olha, compara as peças brancas com as pretas. É muito mais fácil Ó, jogar de branca. deixa eu fazer um comentário até para tu ver meu estilo, falando a mesma coisa que você disse, mas com um estilo diferente. Vê só, pessoal, faça a contagem de quantas peças estão em cada fileira. Por exemplo, a branca tem um cavalo na quarta fileira, um cavalo na terceira fileira e um bispo. As negras, pode passar uma reta se quiser aí para o pessoal localizar. Ó. Pronto. Só da torre não, isso. Então, ó, um cavalo na quarta fileira, uma na terceira e um bispo na terceira. Aí, quando a gente compara com as três peças, bispo e dois cavalos, nós temos duas na segunda e uma na terceira. Detalhe, o que agrava mais ainda não é só isso, é que o F6 é um ponto primordial para você botar o cavalo, que os dois roques mais fortes é com o cavalo em F6 ou quando está fianquetado e o cavalo F6. Então, o E5, ele dá uma sensação de pânico muito grande, mesmo que não tenha agora nenhum ataque direto. Mas esse aponto... Porque reforça o bispo por H7. Exatamente. O bispo por H7 não existe se o cavalo está em F6. E com o cavalo fora de F6, que C5 garante, o bispo por H7 vira uma ameaça forte. Tu viu? Eu gosto sempre de fazer em horizontal, em fileira, para depois ir no ponto que você diz. É só uma inversão de ordem. Sim, tranquilo. Daí eu joguei torre 1 aqui, que eu não sei se é o principal lance, mas ele ajuda para que ele não consiga ter o contrajogo, que vai ficar mais ainda vulnerável. E é mais vulnerável. uma peça numa coluna aberta agora, né? Isso. E ele jogou rei H8, que é um lance profilático aqui. Ó, pessoal, vou fazer sem eu conhecer ainda os lances, porque aqui na tela eu não quero nem me aproximar muito para não ver a variante, mas o que vai decidir essa partida vai ser aonde esse bispo de C1 vai ser colocado. Então, por quê? Porque vai ter momento que ele vai ter que ir para o H6 ou, de repente, ele trocar o bispo de G5 para deixar as casas pretas mais fracas, tá? Mas não agora, isso a longo prazo, tá? Então, vai lá. Eu nem vi a partida, viu? Estou chutando aqui. Então, esse bispo aqui, normalmente, ele tem três opções, né? Ele pode pegar essa diagonal aqui, que é o ponto que o professor falou, da H6 ou G5, mas ele também pode, às vezes, ir pegar essa diagonal, ou então ele pode ficar, tipo, em B2 aqui. Vamos supor que o cara consegue jogar F6 com sucesso e você tomar, talvez um bispo B2 com cavalo aqui pode ser. Então, esse bispo aqui é um coringa da posição da branca, realmente, que pode ser usado de várias maneiras. Enquanto o bispo de D3, ele sempre vai estar aqui. Vai estar em D3, que já é uma casa excelente para ele. Muito interessante sua posição, viu? E extremamente desconfortante para as negras achar lance. Então, o cara aqui estava com dificuldade de jogar, ele jogou RH8, que eu gostei muito, assim, depois, quando... Na hora eu nem cogitava que ele ia jogar H8, porque os contrajogos normais são A6, B5, bispo B7, torre C8, cavalo aqui, o pessoal joga muito, esse tipo de coisa que... É porque assim, pessoal, o que o
Glaucio está querendo dizer é que quando o centro está bloqueado, só tem como fazer contra-ataque se fizer avalanche pelas laterais. Só que avalanche pela ala do rei, com essas peças apontando para a ala do rei das negras, então talvez o previsível seria na ala da dama. E eu acho que se ele fez algo muito diferente, vai começar a ficar mais restringido, porque as peças estão se complicando uma com a outra. Mas eu achei bem interessante o plano que ele fez, porque assim, eu não tinha nem noção que alguém podia fazer o que o cara fez, de repente o cara joga RH8 aqui e eu levei um choque, porque eu não E eu não estava nem consegui cogitando ainda esse saber lance. qual é o plano dele, viu? Com toda a Daí depois eu humildade. compreendi. Assim que eu fiquei um tempo calculando, eu tentei entender o que, que ele queria jogar torre G8 para talvez jogar um G5, para aproveitar que o meu rei está nessa coluna aqui. É, assim, olhando de longe, é claro que parece que não vai funcionar do cara querer explorar uma área que eu tenho mais peças. Mas eu não posso menosprezar um contra-jogo do adversário. É isso que eu estou falando. Essa partida é muito importante para mim deixar sair do controle. E eu não tenho esse estilo de controlar, cara. Se tem uma coisa que eu não tenho é esse estilo de controlar. Como que é o meu estilo? Como que eu ganho as partidas? É no caos. Eu sou um cara caótico. Ah, Eu sou um cara entendi. eu sou um cara de fogo no tabuleiro. Na E é por verdade, isso que eu você é o caos total e eu sou mais a anaconda, e apertando, e é. apertando. Não, então, aí que eu estou falando, ó. Eu não tenho esse estilo que eu estou apresentando aqui. Isso não é o meu normal. O meu Ah, não é normal o é seu atacar. estilo, entendi. Isso. O meu normal é tacar fogo no tabuleiro. Eu sou mais Shirov, eu sou mais próximo do Alexandre Fir. Na Certo. verdade, eu também lembro um pouco o caos, assim, de tipo, desconsiderar totalmente a abertura e depois pegar aquele cálculo bem concreto e tentar Certo. ganhar do Beleza. meio jogo para o final. Mais isso. Agora, eu fui treinar com o Metsubo justamente para aprender esse controle. Porque essa é uma coisa que eu admiro muito no jogo do César. O César pega uma vantagem e a vantagem dele cada vez aumenta mais. Ele é um cara muito parecido com o Leitão, assim, o Leitão também, ele é muito controlador. O É. Leitão dificilmente ele dá fraquezas e ele vai melhorando a posição lance a lance, é muito técnico. E eu não tenho essa tecnicidade. Só que eu achava importante que para virar mestre eu adquirisse isso. Então, essa partida, para mim, psicologicamente, eu quis fazer isso, de Quer dizer, tentar você está controlar e jogando evitar um. contra seu estilo, mas sabia que era É, um decisivo para você poder se titular isso, mestre. porque exatamente, porque eu penso assim, eu só ia poder dizer que eu sou mestre mesmo se eu sentisse que eu dominei isso, entendeu? Isso, entendi. Então, para mim, era muito importante evitar sempre o contrajogo do cara. Então, eu fui fazendo lances meio que prevendo o que, que ele ia fazer. Então, eu pensei, ele vai jogar torre lá, eu vou tentar jogar dama, que ele não consegue jogar G5, porque ele está levando mate. E não deu outro, ele jogou torre G8. Daí, aqui, quando eu fui jogar dama, o que, que era o lance que eu ia fazer, eu não gostei de uma coisa aqui. Eu não gostei, acho que de cavalo F8, e depois de cavalo F8 ele ia jogar G5 de qualquer maneira. E G5, meu cavalo ia estar sem casas aqui. Rapaz, eu estou visualizando um mate com sacrifício cavalo G6, se ele fizer esse cavalo. Não, mas aí o cavalo F8 defende Cobre G6. G6. Não Não, dá, eu não também dá. estava pensando, essas são coisas que passou pela minha cabeça na hora de jogar, que o ponto F7 estava bem vulnerável, se eu consigo botar um cavalo lá do duplo, que tem o G6, que tem a dama entrando aqui para dar esse mate, eu tenho os dois bis, realmente tem muitas ideias na posição. Daí eu jogo um lance que o computador não gostou tanto, acho que foi um dos lances que ele menos gostou, que é o G3, mas assim, não diminui a Agora, vantagem. Ah, Glaucio, agora eu estou sentindo a posição, eu fico imaginando, nesse momento, você tentando controlar, porque parece que a posição está lhe chamando para agressividade lá na ala do rei, e parece que ainda sim. precisa mais de amasso, né? Para poder. É. Então, e o meu estilo é agressivo, cara. Eu vou te falar que se dependesse de mim, eu já tinha jogado um bispo por H7. Eu senti É, agora, à medida que eu fui falando e você comentando, eu digo, rapaz, deve ter sido um autocontrole da porra, porque tá muito inspirador para. porque assim, ó, vamos imaginar só o bispo por H7 rapidinho, quanto que ele pode ser forte. Eu estou jogando bispo por H7, se o rei come, eu estou jogando um cavalo ameaçando duplo aqui, ó. E se, por exemplo, ele come, eu estou jogando Qualquer coisa dama ainda aqui. passa dama em H5 É. também.
Isso. Então, dama H5 é mate. Se a dama, É. se o bispo por H7 come, o rei vem aqui, eu jogo dama H5 é mate. Só que eu não posso porque eu tenho um cavalo na frente. Mas entende como assim, o ataque é tão bom que as minhas próprias peças já estão num ponto que elas estão me atrapalhando, de É. tanta peça que eu tenho na ala do rei. Então, assim, a possibilidade de um sacrifício ser bom é muito grande. Seja um sacrifício de cavalo G6, seja um cavalo G5, seja um bispo por H7. Então, eu estou todo de E um ainda, momento. mais uma outra também, ainda para concentrar ainda mais força, um rei G2 e H4, H5 para passar a torre, entregar mesmo para passar a torre em Isso. H ainda. Então, esse foi o motivo de eu jogar G3, que era profilaticamente pensando em rei G2 e passar H4, e ao mesmo tempo que eu queria dar uma possibilidade do cavalo manobrar para G2 e 3, talvez, ou G2 H4, tipo, para tentar dar mais Entendi, entendi. Então, assim, o G3 foi um lance profilático. Então, até que você olha a barrinha, ó, é o lance que o computador menos gostou, mas eu ainda tenho vantagem. Tipo, ele nunca deixa Ah, de não me dar tenho dúvida, vantagem na não. partida. Porque a sua Eu fico. vantagem é que você manobra ainda mais vezes com esses lances para a peça e É, mais para o rei. isso. Entendeu? E vai criando mais pulga atrás da orelha dele, né? É, Porque ele nunca sabe da onde que vai vir o golpe. é. Então ele já se antecipou e jogou cavalo F8 para não levar nada em H2, defender G6. Acho que o lance dele está muito bom. Eu jogo H4, que é Gostei. para trazer mais uma Eu nem peça. sabia que você tinha jogado G3. É, e daí Tá muito ele rica a sua posição. e dele joga bispo D7 para passar a torre. Eu acho que é um lance normal aqui, tem que tirar esse bispo de alguma maneira. E agora eu não aguentei mais. Eu sabia que talvez eu tinha que ter Eu jogado rei sabia que G2 e você não. H4. Mas aqui eu tinha que. Eu pensava, cara, daqui a pouco ele vai voltar com esse bispo também, mais uma peça para defesa. Daqui a pouco ele vai ligar para a mãe dele, vir defender. Daqui a pouco ele vai chamar o árbitro. Daqui a pouco eu não vou ganhar, cara. Daqui a pouco vai estar todo mundo defendendo ali, o time inteiro da Colômbia na defesa. É, então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa meio logo. E antes dele se organizar inteiro. E esse cavalo está ameaçando duplo, e esse cavalo está Eu ameaçando em gosto desse seu H7. lance. Eu E gosto. agora eu estou jogando, simplesmente, se ele volta bispo E8, eu estou jogando bispo por peão, cavalo por e dama mate. Perfeito, perfeito. Então, eu estou ameaçando o mate agora. Então, eu fiz um ataque direto. Eu obrigo ele a comer e eu como. E agora é muito interessante, porque quando eu fiz esse sacrifício, pô, tá com o peão no ar. Às vezes o capivara olha e fala, pô, perdeu um peão. Isso aí Só é o que peão esse mais cálculo eu já envenenado fiz, que né, tem. antes. Que quando ele come o peão, joga o cavalo cheque e ganha a dama com o bispo. Então, tudo isso eu calculei antes de jogar G3. Para eu jogar G3, eu já calculei que se ele jogasse bispo e tal, eu ia jogar H4, cavalo. Então, essa Na posição que a verdade, gente. os planos estão bem harmônicos. É. Então, isso que vocês estão vendo agora, eu já calculei 5 lances atrás, que na pior das hipóteses talvez chegasse nessa posição. Então, eu estou muito feliz até agora com o jeito que a partida vai. Até que o cara joga G6, que eu não imaginava. Não passou pela minha cabeça que ele podia querer jogar G6. Por que G6 eu não imaginava? Olha esse cavalo, cara. Matou o cavalo. Olha a torre, tá morta a torre. O cavalo não joga. Você tem noção que o cavalo não tem casa? E se o cavalo não tem casa, como que a torre vai jogar? E se a torre não joga, como que o rei vai sair daqui? Cara, ele não tem lance para jogar quase. Ele tá quase ficando em zug. A peça mais É, desenvolvida é cavalo C6 e D7. O resto está tudo na isso. fila inicial. Só que ao mesmo tempo que ele está quase em zug, como que eu vou entrar nele aqui? Porque mesmo que eu jogue torre, dama, o cavalo está defendendo H7. E aqui esse ponto está defendido por 3 peças e pode ser defendido por uma quarta. Então, assim, eu sei que eu devo estar melhor na partida. Eu sei que eu devo atacar, mas eu não tenho certeza de como ganho ainda. Então, esse momento era bem de tensão para mim. E ao mesmo tempo que eu não quero dar nenhum contra-jogo para ele, porque eu sei que se ele não tiver contra-jogo, algum dia eu vou ganhar aqui por Zug. Então eu joguei rei G2 primeiro Isso. para passar a torre, parece ser um lance bem lógico. E ele joga dama B6. E nesse momento eu crio o primeiro alerta, porque agora ele criou um contra-jogo, que era o que a gente queria evitar, né? E agora ele tem cavalo ou dama vindo. Só que quando essa dama vem para cá, é uma peça a menos para defender o rei, né? Então eu tenho uma, duas, três, talvez 4 e 5 peças possíveis para atacar o rei, e ele só tem 2 por enquanto pensando em defender. Então a gente tem
uma boa perspectiva. Só que se eu deixar ele cair esse peão fácil, esse cavalo come, volta e vira um defensor. Então eu também não posso dar esse ponto de graça. Então, por esse motivo, eu jogo o cavalo E2, que era um lance que eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo para evitar o contrajogo, para evitar que ele tenha chance. Ao mesmo tempo que eu tirar o cavalo me permite jogar F4 em algum momento, que pode ser útil também para o ataque. Então, assim, eu não gosto muito de voltar peça. Ainda mais voltar aqui, porque atrapalha a dama. Mas eu achei necessário. E o computador gostou, então tá bom. Mas, assim, realmente foi um dos lances mais difíceis para mim jogar, foi voltar o cavalinho 2, porque é muito contra o meu estilo. Eu sou um estilo que tenta aumentar. Ó, o lance que é mais o meu estilo é cavalo H5. Esse é mais o meu estilo, Eu estava porque se o pensando peão esse come, tempo dama todo come, se tô... tinha alguma coisa, mas não vi ainda. Então, mas é o primeiro lance que eu cogitaria pensar nessa posição, normalmente é cavalo H5. É claro que eu vou calcular e ver que não dá e não vou jogar, mas é o que eu penso. O segundo é torre H, para daí pensar no lance de defesa, tipo bispo E3 ou cavalo E2. Só que bispo não dá porque o peão está caindo, né? E assim, essa não é qualquer Agora, partida. agora, eu não sei se dá tempo, mas você, se você consegue, agora com o bispo C1, capturar o cavalo de F8, a coisa já toma uma proporção bem interessante. Agora, o problema é que Exatamente. Mas tem que eu ver o faço tempo isso. disso, né? Eu tento fazer isso. Você vai ver como eu tentei fazer isso rapidamente. Então, eu resolvi o problema de E2. Isso, Ele é a jogou torre primeira parte C8. é essa, resolver isso É, aí. ele jogou torre C8. O que eu fiz? B3. Porque agora eu enxerguei que o cavalo F8 é o meu maior problema. Então, com B3, eu estou ameaçando o bispo A3. Na verdade, sua posição está tão boa que tem plano para tudo que é lado. É só uma questão de você coordenar, porque às vezes atrapalha. A pessoa fica tão empolgada que acha que qualquer coisa dá certo. Aí se ferra. Porque nessa hora eu enxerguei que o bispo aqui não está tanto atacando. Por quê? É. Ele bloqueou bem. O bispo não está jogando aqui. E por A3 ele vai jogar muito mais. E se ele capturar o bispo, o cavalo de F8, ele é muito mais eficiente, né? Esse cavalo de F8 está defendendo melhor do que o meu bispo está Na atacando. É isso que eu verdade, quero veja, dizer. quando você troca o bispo de C1 com o cavalo F8, além de eliminar o defensor de H7, você Uhum. reforça a ideia que posições bloqueadas troca o seu bispo pelo cavalo que vai ter mais chance. Então, Sim, e quando é um cavalo que defende um ponto crítico, como é o H7, aí é que fica ainda mais evidente, né? sim. Eu acho que se você trocar ainda o outro cavalo, ainda tem chance. Se conseguir o de F8 e o de C6, aí é literalmente apontar tudo agora para o rei e deixa ele pegar os peões de A2 e B3, que vai dar tempo demais. Pode Agora ser. tem que ser muito sincronizado, mas eu gostei dessa linha sua de tomar o peão, o cavalo. Daí ele joga A5. E esse é um lance que me preocupa, né? Porque A5 começa a criar contra-jogo. E o que Verdade. eu falo é o seguinte: quando você está numa posição tão melhor, que o cara, teu adversário está tão mais restringido, é interessante você evitar o contra-jogo. Só que você vê que com o cavalo voltando, com os bispos aqui, nesse momento as minhas peças é que estão na segunda fila. É. E ele que tem as peças da terceira. Então, quem está olhando o jogo agora e compara aquela posição inicial com agora, vai achar, às vezes, até que o preto pode estar começando a ficar bem. Só que, na verdade, o rei dele, muito mal posicionado, acaba sendo o fator decisivo, né? Então, agora eu tenho que fazer um lance que, embora ele tenha contra-jogo aqui, eu tenho que fazer um lance para incomodar, que é o torre H1. Porque agora a torre realmente aponta para o rei e é um lance que vai botar uma pulga muito forte atrás da orelha dele, né? Até que ponto que ele não vai levar Não, e mate esse aqui. seu lance, ele tem uma sutileza ainda mais. Não sei se você percebeu. Se você Uhum. joga bicho para 3 e depois puxa a torre, ele já vai preparar com antecedência, antes de trocar o cavalo, talvez uma torre G7. Mas se você bota o torre A7, A1, ele fica em dúvida se realmente você ainda vai com o bispo ou não. Então você ainda pode melhorar com o É, cavalo F4, preparar mais alguma coisa assim nesse sentido, botar isso. mais peça em cima. Mas Eu, vamos ver, eu estou curioso nessa. é, mas eu vou te dar o outro motivo que eu joguei a torre primeiro antes do bispo, é porque bispo A3, na minha concepção, ele jogava cavalo G5, que é um lance Ah, que bloqueia o tá bispo certo. e que ajuda ele a dar o duplo, Tá porque a torre correto, está na correto. casa ruim.
Então, Perfeito. assim, com esse lance, eu desmotivo ele a jogar cavalo G4, que é um Isso. lance que eu sei que é forte para ele. E se ele jogar cavalo G4, por exemplo, eu tenho um coice de A3 para dar rápido. Legal. Com o bispo eu não teria esse coice. E eu não quero trocar o bispo pelo cavalo, Gostei, por esse gostei. Tá cavalo. Eu bem, quero tá trocar bem o bispo por analisado aquele o cavalo. plano. Tá bem analisado. Então, daí ele jogou A4, que eu não gostei na hora, torci um pouquinho o nariz pro lance dele, que eu acho que estava importante para ele ficar com o peão em A5 e bloquear. Quando ele jogou A4 aqui, eu falei, nossa, bem que eu fiz jogar torre H1. Eu falei, nossa, como eu joguei bem aqui. Foi um momento que. Porque agora, se eu jogar o bispo, ele não tem mais cavalo G5. Só que aqui eu ia ter um problema, que ele ia ter um tipo de contrajogo. Eu não queria dar contrajogo para ele, porque ele tem o cavalo em A5 também. Ó. Vamos supor que eu como, come cavalo É A5. porque vira um Ele peão tem. débil e isolado, né? E eu não queria dar contrajogo, então eu joguei G por H, para evitar o contrajogo. Não para ganhar o peão. Não, não, ó, bote isso na Na cabeça. Quando verdade, você é evitar aquele peão fraco. Dá a ele dobrado, que é melhor. Isso. Porque aqui eu tenho. Não é questão de ficar com o pior a mais, isso daqui não me importa. É O que verdade. me importa é que realmente ele não cria um Tá bem contra-jogo muito jogada a forte com a partida. torre coluna e tal. Daí eu joguei. Ele jogou torre G7, que já é profilático para defender a posição se o cavalo de F8 cair em algum momento. Eu jogo bispo A3 e Que ele joga. posição ruim danada, o preto tá torre G7. Só E falta ele agora jogar agora rei G8 e deixar bloqueada a torre. que não faltou muito para acontecer isso. E agora ele volta a dama C8, né? Ele volta mais um defensor para a Olha, esse posição. vai e volta dele, tá, ele tá subestimando a posição, viu? E aqui, para mim era muito claro que eu preciso ter um cavalo aqui. Se eu É. consigo botar um cavalo em F6, essa posição praticamente que se ganha sozinha, né? Só que como que eu faço esse cavalo chegar em F6 é outra questão. Daí eu joguei dama D2, porque eu vi que entrar com a dama seria uma ideia muito E interessante. também o peão estava solto em G5, né? Exatamente, para defender o peão, isso, muito bom. Dama D2 defende o peão, entra em F4, Gostei. e ao mesmo tempo a dama dá umas controladas aqui legais. Assim, tipo, é o tipo de lance que eu acho que era o que a posição pedia mesmo. Acho que o computador considera Você como está melhor dominando também. totalmente ele. E agora você vê que as peças brancas voltaram aí para frente, tá? Então, o preto tinha esticado a cabeça, assim, parecia que ia sair do buraco, mas eu já estou empurrando ele de volta para o lugar dele. Então, eu joguei dama F4, agora eu estou ameaçando aqui, estou ameaçando o bispo por, estou ameaçando dama. Tipo assim, são ameaças, não é que tem alguma coisa ainda. Na Mas, verdade, para o pessoal entender, essa ameaça quer dizer o seguinte, que toda vez ele vai ter que considerar cada uma hora, uma variante indo para a dama F6, outra hora o bispo tomando cavalo. Isso é desgastante, isso. está analisando toda hora. Exatamente, aí que você está falando a palavra certa, desgastante. Ó, gravem essa frase, galera. A ameaça é mais forte que a execução. Então, toda vez que você ameaça alguma coisa, o cara tem que ficar calculando aquela ameaça o tempo todo. Agora, toda vez que você captura uma peça, se eu chego aqui como cavalo direto, acabou a ameaça. Executou, o cara respira aliviado. Por pior que seja a É execução, menos uma variante para calcular. exatamente. Então, principalmente contra jogadores mais fracos, ou menor rate, você botar a pressão o tempo todo, você deixar essa pulga atrás da orelha, é muito mais incômodo do que você ir lá e capturar um Tá peão bonita a sua simplesmente. partida, porque existe uma luta contra o lado mais agressivo seu e você sabe que você está amassando ele gradativamente, mas lateja dentro das suas veias É. o ataque, né? Mas vai É. chegar, vai E chegar. eu tenho um histórico, Piscator, de acabar posições que eu tento jogar assim, de uma hora para outra eu faço um blunder. Porque eu acho que eu estou controlando tanto e tal que eu esqueço de um contra-jogo do cara. Então, essa aqui, eu não queria cometer esse blunder que quase sempre eu Eu tô faço. sentindo pela forma que você tá jogando que você fez assim, olha,
eu vou fazer a maior prisão de ventre aqui, mas não vou deixar ele escorregar pelas minhas mãos. Não vai escapar nada, cara. Ele Nada. joga cavalo B8, me surpreendendo de novo aqui. Porque era o último lance que eu achei que ele ia jogar na posição. Eu estava pensando que ele podia jogar cavalo E7. Eu estava Podia pensando jogar que ele ia jogar cavalo A5 para tentar cavalo incomodar com o A5. C5 e tal. Eu estava achando que ele ia jogar torre A8. Eu estava Também. achando. Eu não descartava até esse maluco jogar H5, para que se o peão comesse em passante, ele jogar com torre H7. Eu só não imaginava que ele ia jogar cavalo B8. Quando ele joga cavalo, eu lembro que eu levantei da partida, eu estava olhando outros jogos assim nessa hora, que eu estava muito nervoso. Assim, normalmente eu levanto muito. Normalmente eu fico de uma partida de 3 horas, eu fico 1 hora fora do tabuleiro. Isso é o normal meu. Mas nesse Continental, como era muito importante para mim, eu queria muito virar mestre, eu tinha me preparado e tal, eu não estava levantando muito. Mas isso estava me fazendo mal, porque sabe quando É você está porque, quer lutando queira ou não, contra? existia uma luta interna contra a sua essência de jogo também, né? Então, Exatamente. Então, né, esse foi um dos momentos que eu levantei da partida para tentar aliviar um pouco a tensão. E quando ele joga cavalo B8, eu até demorei para ver o que ele tinha jogado. Para daí ver, nossa, ele jogou cavalo B8. Cavalo B8 tem sentido, assim, tipo, libera a torre e tal. Ele quer. Sabe o que ele quer fazer? Depois eu demorei um pouco para entender, mas eu entendi. Ele quer atacar o peão. E quando eu defendo o peão, ele quer tirar o bispo e quer defender esse cavalo com é D7. isso, para reforçar, né? Então, eu demorei para entender o que o cara queria, mas eu acho que é isso. Outra ideia do cara pode ser jogar cavalo A6 em algum momento. Mas eu não sei até que ponto que o cavalo vai conseguir para C5. Mas eu não descarto nada. Mas o cavalo aqui já atacou o peão, então é uma coisa que eu tenho que me preocupar. E eu acho que ele não queria jogar cavalo E7, porque levava dama F, que podia ser um problema. Podia ser um problema aqui com essa cravada na dama, que dependendo como a ordem que eu troco as coisas aqui, pode cair uma peça. Então eu joguei dama F6, esse lance foi muito difícil para mim fazer. Foi talvez um dos lances mais difíceis para mim jogar em toda a competição, porque não é tão interessante trocar a dama quando você está atacando. Não é. Gravem isso, galera. Trocar as damas não é tão interessante. Mas nessa posição, dama F6 é muito forte, porque se ele troca, eu como atacando a torre. Quando a torre sai, eu posso comer o cavalo. E agora o peão de H7 ele tá levando mate. Eu estou jogando torre H2 e torre H1, dobrando as torres na coluna 7. Com o peão aqui, ele não tem defesa para o peão de H7, ele vai levar mate. Ele vai levar mate com torre H8 de alguma maneira. Então aqui eu sabia que esse lance ia ser bom. Tanto é que o computador gosta, ele me dá 2 pontos de vantagem aqui. Mas é um lance difícil de fazer, não é um lance fácil. É. E outra coisa, eu estou ameaçando o bispo aqui agora, que pode ser incômodo também. E eu tô. Bom, outra ideia aqui é poder passar o cavalo também em G6 com o bispo e com a dama controlando. Então, assim, são muitas ideias que vão surgindo na partida. Ele resolveu tirar a dama, ele não quis trocar. E aí sua dama agora tá bem, né? Agora tem que ver Agora o ficou bom. tempo que ela tem que ficar aí, que qualquer coisa o bispo toma o peão de A5, A4 E, e bota cavalo D7. Tem que agora botar o ataque mais forte aí na coluna, né? isso. Talvez um E eu bispo não, D3, não sei. e eu não tenho como defender o peão, né? Porque se eu jogo o cavalo aqui, ele come de Não, não dá torre, não. Tem que bispo ser aqui, ele bispo também come. D3 e tentar coordenar essas torres logo, porque parece que a sensação que dá é que se você não atacar agora com essas torres, não conseguir conjugar elas, alguma coisa vai dar tempo para ele se ajeitar. É. E eu joguei cavalo F4 agora, porque agora foi a hora que eu calculei o arremate, assim. Certo? Foi a hora que eu falei, agora eu ganho.
E cavalo F4 foi um lance difícil, porque realmente o bispo D3 era o lance que parecia mais lógico. Eu gastei muito tempo pensando se eu devia jogar o cavalo F4, porque a dificuldade de cavalo F4, galera, eu não sei se vocês conseguem. Tenta achar, Piscator, qual que é o maior problema do cavalo F4? Qual peça minha está presa agora? Não, a questão agora é que é o seguinte, qualquer apoiozinho que precisar para a dama agora, ela literalmente está morta. Né? Não, entenda isso. Ó. Qual que é o lance que o cara quer jogar? Cavalo E7, Isso. não é? Você está Só que sem olha lance, só, né, para a dama. agora quando eu jogo cavalo F4, quando ele come o peão, cavalo E7 não é que ataca a dama, cavalo E7 ganha a dama. É. Ganha, a dama minha está presa. Não, ainda não ganha totalmente não, que joga dama E7, mas de qualquer forma Sim. aliviou a tensão, né? Sim, sim, sim. Não, mas eu Mas, entendo a sua preocupação, eu entendo, é válido, mas não está anulado não. não, exatamente, mas olha como é esse lance, Porque, para mim, veja, foi... essa sua dama, ela tem uma importância que é o seguinte, é interessante que é uma importância que talvez para o iniciante ache bobagem, mas esse cravo de torre, ele é muito importante, porque tem uma sequência de ataques que você faz que a torre fica o tempo todo em cravo. Quando você botar as duas torres aí no meio, logicamente que vai ter que eliminar o cavalo de F8. Então, esse cravo é interessante. Agora, realmente, é perigosozinho qualquer coisa aí ficar sem casa, né? Mas eu acho que você calculou certo, porque tem o dama E7 aí. Exatamente, mas eu calculei o dama E7 e eu queria chamar o bispo por peão. E esse é o lance que eu vi que eu chamava o bispo por peão, porque é muito tentador agora para o preto jogar bispo por peão. Até O porque cara tem não que dá para ele lutar. aguentar passar o tempo todo levando pressão. Ele vai ter que... Isso, e ele não consegue. Então, assim, ele quer jogar cavalo E7. Então, assim, eu sabia que eu precisava jogar um lance bom para que quando esse bispo saísse eu Tá muito arrematasse. boa a sua partida, muito E eu boa. achei esse lance aqui. Esse lance aqui é um dos que eu tenho mais orgulho na vida de ter jogado, esse cavalo Esse F4. daí tem que ser um arrochado mesmo, como se diz Porque no não é um Nordeste. lance fácil de fazer. E é um lance que eu sei que eu faço. E depois que ele faz bispo por A4, acabou. Ó, a barrinha. Acabou. Aqui eu ganhei o jogo. Tipo, e eu arremato assim, sem nenhuma chance para ele. Eu jogo bispo por F8. Ele tem que jogar a dama por F8. E depois de cavalo G6, de bispo G6, ele abandona. Eu tenho cavalo G6 para jogar, mas cavalo G6 não é tão forte. Porque ele come peão por. Mas quando eu faço bispo por, ele tem que abandonar. Por quê? Não, Se ele não come. pode de torre, não pode de peão, e se tomar de... Ainda tem... como é que se diz? Esse não pode, porque está cravado. Esse não Está pode, porque está cravado aqui. cravado. Se ele jogar esse peão, eu capturo de cavalo e dou duplo e ganho a dama. Isso. E se ele tira o rei, que é o único lance que parece que ele pode jogar, porque ele está levando um mate aqui, torre por, a outra torre em H é mate. Aqui é mate, ó. Esse aqui eu tive que calcular bastante, porque tinha essa possibilidade dele jogar, vamos supor, cavalo atacando dama. Esse aqui eu tive que calcular, porque aqui eu perdi a dama. Esse aqui foi o lance mais difícil. Ó, por isso que cavalo F4 é tão difícil. Não é porque a dama está caindo antes, é porque a dama está caindo contra bispo por, que é o lance que eu queria jogar. Bispo por, dama por, bispo por. Eu estou perdendo a dama. Agora isso tá. que eu queria que você tivesse visto. Eu estou perdendo a dama de verdade. Porque ele como você calculou e viu a chance do arremate, então agora você vê o lance de F6. Como eu só olhei superficial, então realmente é muito sutil quando analisa primeiro o arremate. Isso. Então, 6 lances atrás, quando eu jogo dama F4, eu já tinha calculado essa posição. Eu só joguei dama F4 para jogar dama F6, porque eu vi que no final de tudo isso, se ele jogasse cavalo aqui, eu ainda estou ganho. Então, por isso que essa é uma das partidas que eu mais admiro eu ter jogado, porque eu calculei muitos lances e com toda razão, você tem toda a razão. Essa é uma partida digna de dizer. Agora, olha, galera, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando ele joga cavalo E7. Olha que legal. Torre por peão. Rei aqui. E agora você dá a dama pro cara. Você dá a dama pro cara. Se o cara come, você dá mate. Dá mate no pé. É bonito. E se o cara come, você dá mate também com a torre. Dá mate de dama, dá de torre, dá de tudo. E se o cara come a torre, você dá mate de bispo. Eita, que beleza.
É muito legal. E se o cara não É, come nada, você também vai dar. Tipo assim, não tem como aqui. Não tem é. como. Todos os jeitos o cara vai levar mate nessa posição. É muito triste. Daí o cara. Então você vê que o cara não pode ganhar a tua dama, o cara não pode comer o bispo, não pode comer o peão. Ele só tem rei para jogar. Só que essa aqui eu também calculei que se ele joga rei, eu faço bispo por peão. Se ele faz torre, eu faço torre por, se rei, torre cheque, se rei, torre mate. E Não, se ele aí não você come, tem que comprar 2 Big Mac para César Metsu, porque literalmente ele fez você jogar contra seu estilo e a partida saiu linda, linda, linda. e se ele joga rei aqui, que era que era o lance que ele podia jogar aqui, ainda tem outro arremate aqui, que é espetacular também. Mas tem mate em 4 aqui. Tá danado? Deixa eu calcular então. Tipo, essa partida é muito legal. Esse foi o mais difícil para mim ver. De todo o cálculo que eu fiz, esse aqui eu não enxergava, porque eu ficava olhando bispo cheque, cavalo cheque. Cavalo aqui eu calculei muito, torre aqui, mas eu não achava o lance que era o ganhador. Tipo, nenhum desses parecia que resolvia, porque sempre tinha um pro cara. Sempre tinha um que o cara salvava. Até que, até que eu achei o lance que ganha, que é bispo F4. Bispo F4 é difícil de ver. É difícil de ver que vai dar mate em 4. Bispo Forçado? F4, ele tem o único rei. E agora? Tem mate em 3 aí. Ah, eu vi. Peraí, deixa eu calcular agora só. Que posição bonitinha, rapaz. Assim, eu confesso que Cavalo é 6. cavalo é 6. Cavalo é 6 deve ganhar aqui. Tá completamente ganho, mas vai dar mate em Porque vai 9 ter aqui. uma hora que você vai ter que botar alguma peça na frente aí. Só que cavalo F6 tinha o bispo C2 aqui, que ele defende a posição. Tipo assim, não sei como, não sei Mas, porquê, mas você vai mas aí comer a eu tomo a dama. dama, né? Aí Isso. Você tá ganho, mas assim, vai ter que jogar vai mais ter que 9 jogar um lances. pouco, concordo. Mas Mas esse mate em aqui eu 4. sabia que. O cavalo E6 eu sabia que ganhava. Outro lance eu sabia que achava que ganhava era esse. Cavalo G aqui eu também achava que ganhava. Porque se ele come de torre, ele leva mate. Se ele tira a dama, eu levo a mate. E se ele joga peão por, eu jogo bispo cheque. E dá mate lá no Ele, canto. ele tem o único dama F7. E eu vou jogar bispo por F7. E se ele comer de torre, eu vou dar mate. E se ele jogar o rei, eu também vou jogar torre H8 e vou dar mate. Então, assim, cavalo G3, G6 é o que eu ia jogar. Só que eu calculei tanto nessa partida, mas Que tanto, que achou eu o mais descobri bonito. que eu achei um melhor aqui, que é a dama H6. Que se ele joga dama E7, eu vou jogar dama H6 e eu vou ganhar um lance antes. Porque dama H6 contra a torre é mate 1, eu estou dando mate aqui no último, né? Não tem como. O único lance para ele é F6, é o único para ele não levar mate. Bispo E6, ele, se ele jogar dama é mate, se ele jogar torre é É mate mate também. também. Cara, Porra, que então assim, massa. essa partida para mim é histórica, assim, é histórica, É. tipo, porque eu tive que lutar contra os meus ímpetos e eu tive que calcular muita coisa e assim o Foi uma arremate é partida muito que bonito. exigiu muito de você, essa daí. Tanto é que quando eu jogo o bispo por G6, ele sabia que eu virava mestre, né? Ele pega e para o relógio e fala: parabéns, maestro, jogastes muito bem, tipo, Porra, que legal que ele fez, que legal. e daí ele pegou, falou que isso tinha acontecido numa partida que ele jogou contra
o Cubas. Ele falou que o Cubas fez mais ou menos o que eu fiz, de Pô, que esgoelar massa. ele Ainda numa fez um tarde. elogio ainda mais alto do que o primeiro. Ele falou assim que durante a partida ele ficava lembrando da partida com o Cubas e ele pensando por que eu jogo Tarras. Porque é a segunda vez que eu estou perdendo sem conseguir jogar. Ele falou mais ou menos isso para mim. Então, assim, foi. Esse é o tipo de partida, cara, Não, essa é que. partida que eu chamo partida para aula, para você É, mostrar. Eu acho que, por exemplo, essa partida ela tem as informações. Primeiro, a debilidade das casas quando não tem o bispo G7, o problema do vai e vem dele de peças sem saber o que fazer, porque suas peças estão se manobrando, o cavalo foi para E2, depois foi para F4 tal, mas o plano aconteceu, e o dele literalmente foi se defender, tentar espernear um pouco alguma coisa, mas literalmente o plano estava muito harmonioso. Não teve nada e, assim que... e agora eu quero. Já, a gente já deve estar quase perto de encerrar. Eu quero É, te falar que isso aqui que eu quis mostrar é meio que um. A minha ideia de mostrar essa partida aqui era meio que fazer uma homenagem para você, porque oxi, por quê? quando você meio que me convidou, eu tinha acabado de dar uma entrevista de quase 2 horas, umas 2 semanas antes, para um outro canal. E eu já dei Certo. várias entrevistas para vários lugares e tal. Daí quando você me chamou, tipo, eu falei, não, eu topo e tal, mas aquela coisa, sabe quando você pensa que vai ser sempre mais do mesmo e tal? Mas daí eu fui olhar as entrevistas que você tinha feito, eu falei, nossa, esse cara é diferenciado. Esse cara vai perguntar coisas que ninguém perguntou, a gente vai ver o outro lado, vai ser uma coisa legal. Eu não posso ficar de fora dessa. Daí eu peguei e eu fui olhando várias entrevistas e eu falei, nossa, ele tem uma história muito bonita, algo muito legal. E eu pensei assim, eu vou mostrar uma partida que eu nunca mostrei. E É, eu acho que você foi o primeiro que mostrou uma partida, é, porque como eu respeito muito o entrevistado, eu não quero botar ele como se fosse em prova. sim, Então sim, você mesmo se diferenciou de todas é, as entrevistas, trazendo, é o primeiro a mostrar por sim. livre vontade que eu nunca pedi, e eu acho que dá mais riqueza assim. E Mas então a foi minha um ideia, presente que é incomensurável, né? não, mas a minha ideia não é, o presente não é esse. O presente é que a minha ideia era assim, essa partida eu nunca mostrei em lugar nenhum, então é a primeira vez que eu estou mostrando em algum Que lugar. legal, que Mas legal. eu, mas eu quero criar uma série no meu canal e vou começar essa semana que é assim, as minhas melhores partidas da Ah, carreira isso em é xadrez bom, isso é presencial bom, isso é e bom. as minhas piores partidas. Então, toda semana eu quero publicar uma partida que foi muito importante na minha carreira e que eu joguei muito bem, e uma que eu perdi. E eu queria começar com essa partida. Só que eu tive a ideia seguinte: já que a gente combinou que eu ia mostrar aqui e tal, eu estou pensando em mostrar, em não mostrar essa partida mais, e sim fazer o recorte dessa tua entrevista da partida, botar o Certo? recorte desse momento que eu mostro, te colocar no meu canal, então Com assim, certeza, com certeza. e chamar o pessoal para ver a entrevista inteira Aprovado. a Eu digo partir até a do. você o seguinte, que quando eu editar, eu já corto o pedaço dele e mando para você. Então, duas coisas vão acontecer com isso daí. Você falou que me chamando ali, você está meio que me imortalizando também, deixando algo para a posteridade, mas você também agora vai estar no meu canal. Tá certo. Então, eu eu Fechado. tô. Tá fechado. Parabéns por assistir todo o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato por e-mail